Vamos aqui fazer duas observações envolvendo derivada direcional e o vetor gradiente. A primeira observação é em relação à derivada direcional e as derivadas parciais da função f em relação à variável x e em relação à variável y. Só relembrando, a derivada parcial de f em relação à variável x, ela é igual à derivada direcional de f na direção do vetor y. E a derivada parcial de f em relação à variável y é a derivada direcional de f na direção do vetor j. Observação 2. Nós temos aqui a seguinte pergunta: qual a direção de maior variação da função f na vizinhança de P0? Então, temos aqui o ponto P0, tem o vetor gradiente, e o que nós queremos saber é qual é a direção tomar para que a nossa função f tenha um maior crescimento e qual a direção tomar de forma que essa função f possua o maior decrescimento. E também, qual é a direção que eu tomo de forma que essa função f permaneça constante. Nós sabemos que a derivada direcional de f no ponto P0 na direção do vetor v, por definição, é o limite da f de P0 mais tv menos a f no ponto P0, sobre t norma de v, quando t tende a zero. Essa diferença representa a variação da nossa função f próximo do ponto P0. Observe que nós vamos ter um maior crescimento para a nossa função f quando esta variação for máxima e positiva. Esta variação sendo máxima e positiva, pela definição de derivada direcional, implica que essa derivada direcional no ponto P0 na direção do vetor v também será máxima e positiva. E nós vamos ter também que a função f vai ter um maior decrescimento quando esta variação for máxima negativa. Essa variação da f sendo máxima e negativa, pela definição da derivada direcional, implica que a derivada direcional de f no ponto P0 na direção do vetor v também será máxima, porém negativa. Temos que a f permanece constante se a variação dela for igual a zero. Agora, variação de f igual a zero significa que temos essa diferença igual a zero. Portanto, nós vamos ter, pela definição de derivada direcional, que a derivada direcional de f no ponto P0 na direção do vetor v também será igual a zero. Portanto, f constante implica a derivada direcional igual a zero. Se f for uma função diferenciável, nós já vimos que a derivada direcional de f na direção do vetor v no ponto P0 é dado pelo gradiente da f no ponto P0 escalar o vetor v sobre sua norma. Nós podemos reescrever essa nossa equação como sendo o cosseno de θ, norma do gradiente da f no ponto P0, vezes a norma do vetor v sobre a norma do vetor v, onde θ é o ângulo entre o gradiente da f no ponto P0 e o vetor v. Daqui, então, nós concluímos que a derivada direcional de f na direção do vetor v é igual à norma do gradiente da f no ponto P0 vezes o cosseno de θ. Nós temos que essa derivada, então, ela vai atingir o maior valor, ou seja, o máximo, quando o cosseno for máximo. E o cosseno de θ, ele varia entre -1 e 1. Portanto, este valor será máximo quando o cosseno de θ for igual a 1. Ou seja, a derivada da f na direção do vetor v vai ser máxima quando o θ for igual a zero, o que vai nos dar, então, norma do gradiente da f no ponto P0.
se o θ for igual a zero. Portanto, nesse caso, nós temos que o vetor v e o gradiente de f, eles apontam na mesma direção e sentido, pois o θ igual a zero. Nós temos que o valor dessa derivada da f na direção do vetor v, ela vai ser mínima quando o cosseno de θ for mínimo. E o cosseno de θ vai ser mínimo quando o nosso θ, então, for igual a π, ou seja, cosseno de θ igual a menos 1. Cosseno de θ igual a menos 1, então nós vamos ter que essa derivada vai ser igual a menos a norma do gradiente da f no ponto P0. Isso, então, se o θ for igual a π. Ou seja, quando o nosso vetor v e o vetor gradiente apontarem na mesma direção, só que em sentidos opostos. E nós temos que essa derivada direcional vai ser zero quando o cosseno for zero. Agora, quando é que o cosseno é zero? Quando o θ for igual a π sobre 2. Se o θ for igual a π sobre 2, então nós vamos ter que o vetor v e o vetor gradiente, eles são perpendiculares. Portanto, o maior valor da derivada direcional de f no ponto P0 na direção do vetor v é a norma do gradiente de f no ponto P0, e é assumido no θ igual a zero. E o menor valor da derivada direcional de f no ponto P0 é menos a norma do gradiente da f no ponto P0, e é assumido quando θ igual a π. Quando a derivada direcional ela é positiva, ela representa a taxa de crescimento da função f. Portanto, a nossa função f vai apresentar um maior crescimento com taxa de variação dada por norma do gradiente da f no ponto P0 na direção e sentido do vetor gradiente. E nós podemos dizer que a função irá permanecer inalterada se tomarmos a direção perpendicular à direção do vetor gradiente. Pois, nesse caso, tomando a direção perpendicular, nós vimos que a derivada direcional de f na direção do vetor v é igual a zero, ou seja, não tenho variação. Quando a derivada direcional é negativa, ela representa a taxa de decrescimento da função f. Portanto, nós podemos concluir que f tem maior decrescimento com taxa de menos a norma do gradiente da f no ponto P0 na direção do vetor gradiente, porém no sentido oposto do vetor gradiente. Passamos aos exemplos. Primeiro exemplo, eu quero calcular a derivada direcional da função f de x, y, z, definida por 2x² mais 3y² mais z². No ponto P de coordenadas x igual a 2, y igual a 1, z igual a 3, na direção do vetor v, que é igual a i menos 2k, ou seja, o vetor de coordenadas x igual a 1, y igual a 0 e z igual a menos 2. Uma vez encontrado o valor da derivada direcional dessa função f no ponto P na direção desse vetor v, nós queremos saber o que nós podemos concluir sobre o crescimento dessa função f. Então, foi dado a função f, definida desta forma, foi dado um ponto P e o vetor v, e nós queremos encontrar a derivada direcional da f no ponto P na direção do vetor v.
Essa função f nossa, ela é uma função diferenciável. Portanto, nós temos que a derivada direcional de f na direção do vetor v no ponto P é igual ao gradiente da f no ponto P escalar o vetor v sobre sua norma. Então, vamos calcular o gradiente da f no ponto P0 e calcular a norma do vetor v. O gradiente da f de x, y, z, por definição, é o vetor de coordenadas fx, fy e fz. Derivando a nossa função em relação à variável x, nós temos 4x. Derivando a f em relação a y, nós temos 6y. E derivando f em relação a z, nós temos 2z. Portanto, o gradiente da f no ponto P de coordenadas 2, 1 e 3 vai ser igual, substituindo aqui no gradiente da f, igual a 8, 6 e 6. Então, essas são as coordenadas do vetor gradiente no ponto P. A norma do vetor v é igual a raiz de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, que é igual a raiz de 5. Agora, substituindo o valor do gradiente da f no ponto P e a norma do vetor v nesta equação asterisco, nós temos que a derivada da f na direção do vetor v no ponto P é igual ao vetor gradiente escalar o vetor v sobre sua norma. E isso nos dá, fazendo esse produto escalar, menos 4 sobre raiz de 5. Observe que o sinal da nossa derivada direcional é negativo. Então, isso indica que nós estamos tendo uma variação negativa da nossa função f na vizinhança desse ponto P na direção do vetor v. Portanto, a nossa função está decrescendo a partir do ponto P, na direção do vetor v. Exemplo 2. Nós temos que a temperatura em um ponto xy da placa circular d igual x² mais y² menor ou igual a 4 é dada por t de xy igual a x³ mais xy². Nós queremos saber qual a direção a partir do ponto P de coordenadas x igual a 1, y igual a 1 da placa em que a temperatura cresce mais rápido. E o item B, nós queremos saber qual a taxa máxima de crescimento desta temperatura. Vamos então resolver o item A. No item A, nós queremos saber qual a direção a partir do ponto P da placa em que a temperatura cresce mais rapidamente. Foi dado que a função t de xy igual a x³ mais xy² representa a temperatura nesta placa. E o ponto P é o ponto de coordenadas x igual a 1 e y igual a 1. Como essa função nossa é uma função diferenciável, então nós sabemos que a direção de maior crescimento desta função é a direção do vetor gradiente, a partir desse ponto P de coordenadas x igual a 1 e y igual a 1. Portanto, para encontrar a direção de maior crescimento, precisamos determinar o vetor gradiente para esta função, no ponto P. Agora, o gradiente dessa função t é o vetor de coordenadas tx, t de y. Então, derivando essa função t em relação à variável x, nós temos 3x² mais y². Derivando a função t em relação à variável y, o x para nós permanece constante. Então, nós vamos ter 2xy. Aplicando no ponto P de coordenadas x igual a 1, y igual a 1,
nós temos que o gradiente de t no ponto P é igual ao vetor de coordenadas 4 e 2. Portanto, esta é a direção onde acontece o maior crescimento da temperatura a partir do ponto P. Item B. No item B, nós queremos saber qual é a taxa máxima de crescimento da temperatura. Como nós já vimos, a taxa máxima de crescimento da temperatura é dada pela norma do gradiente da T no ponto P. Calculando, então, a norma do vetor gradiente no ponto P, nós temos raiz de 4² mais 2², que nos dá raiz de 20. Portanto, a taxa máxima de crescimento da temperatura é raiz de 20.